Olá, que Deus te abençoe poderosamente, que a presença do Senhor venha sobre ti neste momento. Hoje eu quero abençoar a sua vida com a explicação da parábola da semente. Os discípulos, em Lucas capítulo 8, versículo 9, interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Aí Jesus respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então perceba que o sentido dessa parábola, para uns é uma coisa, mas para outros é outra coisa. Como assim, bispo? Para aqueles que são discípulos, é para trazer entendimento, clareza. Mas para aqueles que não querem, não aceitam, não são discípulos, é para que mesmo ouvindo, não entendam. Mesmo vendo, não vejam. Aí a pergunta é: e os discípulos? Nós que somos os discípulos, estamos entendendo, compreendendo? E é isso que nós vamos buscar neste momento. Fica comigo até o fim, porque eu vou fazer uma oração muito especial, porque nessa parábola diz que a boa semente, ela produziu a 30, 60 e a 100 vezes mais. E hoje eu vou orar para que você possa ter essa colheita bendita na sua vida. Mas fica aqui comigo e acompanhe a compreensão, o entendimento dessa explicação que Jesus deu sobre a parábola. E ele diz, Lucas 8, versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, aí vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Olha só, isso aqui já é para trazer clareza para aqueles que ouvem a palavra. Ao ouvir uma palavra, ao ouvir a palavra de Deus, você tem que zelar daquela palavra, porque logo em seguida o diabo vai querer arrebatar do coração a palavra. E qual é o prejuízo de quem ouve a palavra e o diabo arrebata, tira a palavra dessa pessoa? É que ela não consegue crer e muito menos ser salvo. Aí ele explica a segunda parte, é a que caiu sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então você perceba que tem aqueles que o diabo não consegue tirar a palavra do coração delas. Mas elas não criam raiz. Elas não permanecem. Aí quando vem a provação, elas criam apenas por um momento. Quantas pessoas que começam crendo e termina duvidando. Então aqui é para trazer clareza para nós, para a gente poder se situar, se enxergar e perceber todas essas fases, essas situações, para que a gente não caia em nenhum desses erros. E a outra que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha que coisa interessante. Já são aqueles que o diabo não conseguiu tirar a palavra do coração. São aqueles que creram não só por um momento. São aqueles que já passaram por muitas provações de tal maneira que conseguiram prosperar, alcançar o deleite da vida. Quer dizer, já alcançou muitas vitórias, mas se perdeu com as vitórias. Olha que coisa interessante, gente.
Quantas pessoas, elas enfrentam o diabo, elas passam por provações, elas criam raízes, mas depois, quando vem a vitória, ela baixa a guarda. Ela entra num deleite, ela desfruta da riqueza, da bênção, da vitória e deixa de lado a vida com Deus. Aí o que ocorre? Qual o perigo disso? Que o fruto dessa pessoa não chega a amadurecer. Quer dizer, ela até dá fruto, mas não é completo. A vida dela não fica completa. Então não faz sentido. Então esses 3 exemplos são bem claros para nós que ouvimos a palavra. Mas vem aí a 4ª parte que diz assim, ó, a que caiu entre o espinho, versículo 15, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então qual é o segredo? Ouvir de bom e reto coração e reter, não deixar nem os deleites, nem as riquezas, nem as vitórias, nem tampouco as provações e muito menos o diabo tirar a palavra. Então o centro aqui é a palavra de Deus. Eu vou orar agora, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Como você se vê agora? Não é como você queria estar, mas como você se vê agora. Porque, infelizmente, nós somos desse jeito, né? Somos ser humano, felizmente, graças a Deus, mas infelizmente temos essa falha. E às vezes a gente fica transitando nessas fases. Tem hora que está na beira do caminho, quando Deus dá uma palavra mais profunda, uma visão mais alta, aí a pessoa fica na dúvida. Outra hora, falta criar um pouco mais de raiz, ficar mais firme. Outra hora, passou tantas lutas, tantas provações, que vem a vitória, vem o deleite, e aí a pessoa vai deixando de lado o espiritual, vai se afastando. Mas também tem essa outra parte que é o topo, é o melhor. É onde a pessoa consegue reter a palavra no coração dela e ela frutifica com perseverança. Eu quero orar agora, porque essa que caiu na boa terra, diz a palavra que ela vai produzir a 100, 60 e a 30 vezes mais. Aí eu fico pensando, né? Quem colhe a 30, a 60 e a 100 tem riquezas? Tem. Tem deleite da vida? Tem. Só que não troca a riqueza nem o deleite. Não troca pela palavra. A palavra permanece. Olha que coisa poderosa, né? Eu quero orar por você. Chegou o tempo da boa colheita na sua vida. Declare isso comigo, diga: chegou o tempo da boa colheita na minha vida. Meu Deus, eu oro abençoando a vida de cada um agora, para que, independente de que fase essa pessoa esteja, do momento que ela esteja, de como ela esteja, se na beira do caminho, se sobre pedras, faltando raiz, não suportando provações, crendo só por um pouco, ou se até mesmo sendo sufocada pelos prazeres, pela riqueza que vem depois das lutas, e ela tem esquecido da palavra, dos princípios, tem deixado de lado, ou se ela já amadureceu de tal maneira, Pai, que ela não abre mão da palavra, nem estando enfrentando o diabo, nem estando enfrentando provações, nem desfrutando dos deleites e das riquezas que o Senhor tem dado a ela. O real objetivo dela é manter a palavra. Então eu oro para que o Senhor abençoe a todos e ajude a cada um, Pai, ser tão iluminado a viver como essa 4ª parte da semente chamada boa terra. Em nome de Jesus, declare comigo: eu vou viver uma colheita poderosa
na minha vida e perseverar retendo a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe essa palavra, essa oração. Vai abençoar muitas vidas, tá bom? Deus te abençoe.